Está começando mais um Esporte Resenha. O de hoje está imperdível, viu? Eu estou com ele, professor Gastão, que ensina 90% dos atletas de basquete aqui da cidade. Vai me ensinar também, professor? Vamos lá. Bora ver se a gente consegue? Vamos lá. Não foi não, mas você continua aí no Esporte Resenha. Vem com a gente. Gastão, seja bem-vindo ao Esporte Resenha. Valeu. Obrigado. Mais de 50 anos dedicado ao basquete, né, Gastão? Eu comecei no basquete do colégio estadual com o professor Nelson Nascimento, com 14 para 15 anos de idade, em 75, por aí. E nós temos essa vida toda aí junto. O basquete foi um parceiro, né? A vida toda junto comigo. Mudou muito de 50 anos para cá, e se mudou, o que mudou? Mudou porque o esporte ele acompanha também a evolução da sociedade, como a medicina evolui, o esporte também evolui, as pessoas mudam, os espaços mudam e o esporte vai acompanhando, né? O basquete que a gente jogou há 50 anos atrás, hoje praticamente ele não existe. Então você, para continuar, você tem que evoluir junto, senão você fica para trás. Aquele basquete que tinha um armador clássico que só passava a bola, levava a bola. Hoje o armador é agressivo, faz mais pontos, como se fosse um ala, entendeu? As características do jogo vai mudando. A altura também das pessoas. Hoje você acha menino com 15 anos, com 2 metros, é fácil. Naquela época era uma batalha para você conseguir um grandão para jogar basquete. E aqui em Feira, assim, o que mudou? Antigamente tinha uns clubes, né? E Feira Tênis Clube que você aqui em Feira treinou. Aqui em Feira a gente pode dizer assim, o esporte de um modo geral, não só o basquete, ele teve a época até enquanto o Feira Tênis Clube existiu e depois que o Feira Tênis Clube fechou, entendeu? Nós brincamos entre nós os que vivemos essa primeira época do Feira Tênis Clube e continuamos depois sem o Feira Tênis Clube, a gente brinca dizer assim, a gente era feliz e não sabia, entendeu? Porque a gente reclamava de certas coisas, mas pense aí, naquela época a gente tinha tênis dado pelo clube, a gente tinha lanche, a gente tinha suco depois dos treinos, a gente tinha uma estrutura naquela época que o clube oferecia a gente para que a gente praticasse o esporte e que depois do Feira Tênis Clube para a gente manter isso é muito difícil. E você descobriu vários atletas, né? A maioria dos atletas de basquete passou por você, né, Gastão? Porque foi mais ou menos assim. A gente tinha um técnico chamado Nelson Nascimento. Nelson era uma pessoa conhecida nacionalmente, ele chegou a ser auxiliar da seleção brasileira e tudo. E Nelson, ele era aposentado da Marinha e quando ele veio para a Feira trabalhar no colégio estadual, ele veio trabalhar no Feira Tênis Clube também e formar as equipes de basquete. Com isso, Nelson chegou aqui em Feira em 72, por aí. Quando chegou em 81, que Nelson faleceu, o tênis tinha já as equipes organizadas, tinha já um trabalho feito e houve a necessidade de um técnico para dar continuidade. Tentou se trazer de fora, mas não deu certo, teve umas 2 ou 3 tentativas, não deu certo. E aí eu era estudante de educação física na época e era auxiliar de Nelson, eu trabalhava na base com a meninada da iniciação. E aí a diretoria do clube achou por bem investir na minha promoção para que eu pudesse assumir como técnico da equipe principal, que era o adulto, onde eu jogava. Aí eu deixei de jogar e passei a ser técnico dessa equipe também. E aí nós começamos a disputar os campeonatos baianos juvenil, adulto. E a gente tinha uma equipe forte porque tinha muita gente que praticava basquete. Você ter ideia, o clube, a escolinha de basquete, ela era aberta para a comunidade, tinha uns horários abertos para a comunidade. Então qualquer estudante de escola pública tinha a Olimpíada Estudantil na época que o Exército fazia, que isso também revelava muito atleta das escolas, o atleta já vinha incentivar o atleta. E ele gostava, né? Já praticava. Às vezes não era muito desenvolvido e tal, e aí eu trazia ele para o clube e
proporcionava um treinamento melhor, uma situação melhor, mais favorável, e esse atleta desenvolvia. E aí nós começamos a ganhar campeonato baiano juvenil, campeonato ir para a final do adulto, perder. Você tem ideia, o primeiro título adulto do Feira Tênis Clube foi em 90. Eu comecei como técnico em 84, então levou 6 anos. Mas nesses 6 anos a gente foi para várias finais e era vice-campeão e não conseguia ganhar. As equipes de Salvador já eram mais estruturadas. Mas quando chegou em 90, nós conseguimos ganhar. Nós tivemos a felicidade que um filho de Feira que morava em Brasília, Emerson, ele jogava em Brasília e ele retornou para morar em Feira. E a chegada dele é um jogador alto, que jogava bem de ala, tinha um arremesso bom de 3 pontos, tem ainda, né, que ele ainda joga. E aí ele deu um incentivo, né, uma evolução no nível da equipe, com um reforço muito bom. E aí a gente conseguiu ganhar o campeonato de uma forma invicta, e foi o primeiro título adulto. Mas aí a gente já era bicampeão juvenil, tricampeão juvenil, já era campeão feminino, de algumas categorias femininas a gente já era tricampeão, infantil, infanto, a gente já tinha ganho vários campeonatos. Mas o adulto era o que faltava, só foi em 90. Em 90? É. Como é que foi essa história? Fala um pouquinho também, acho que é interessante, como é que funcionava o Gastão treinador? Rapaz, foi uma situação assim. Você é colocado numa missão e você não está preparado para aquilo. Eu não tinha experiência, eu não tinha cacife mesmo para ser o técnico de uma equipe adulta. A minha praia, eu era estudante de educação física, eu era professor. A minha praia era ensinar o fundamento, ensinar o menino aos contatos com a bola, com o jogo. E aí veio essa missão, você vai ter que ser o técnico, senão acaba. Aí eu disse, não, então eu vou enfrentar. Mas o clube foi muito bom comigo, em termos de incentivo. Eu tomei curso internacional, eu fui para São Paulo, eu tive toda situação que o clube podia me proporcionar para eu desenvolver, o clube fez, entendeu? Então eu sou muito grato. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não que a gente volta já já. Já voltamos. Gastão, a gente estava conversando sobre o Feira Tênis Clube, o quanto era importante. E depois do fechamento do Feira Tênis Clube, aí é que vieram as associações, né? Com o Feira Tênis Clube, em 97, fechou o departamento de esporte. Nós, em 98, para tentar dar continuidade ao basquete na cidade, para não deixar o basquete acabar, eu, Gaspar, Dálvaro, Guto e outros, eu não vou citar todo mundo aqui porque vou acabar esquecendo alguém, Clebão, nós nos juntamos e criamos a Associação Feirense de Basquete, a AFB. Essa associação tinha por objetivo proporcionar a continuidade do basquete, não deixar o basquete acabar na cidade. Mas a gente não tinha noção do quanto era trabalhoso e dispendioso, porque a gente tinha toda a estrutura do Feira Tênis Clube, a gente tinha ônibus, a gente tinha lanche, a gente tinha as mensalidades da federação paga, as taxas de arbitragem, tudo o clube pagava, a gente não tinha essa noção. E aí nós enfrentamos. Tivemos o apoio de uma empresa local e partimos para o Faz Atleta. Nós disputamos 2 campeonatos juvenis pela Associação Feirense e fomos bicampeão baiano. E aí veio a dificuldade de patrocínio e a continuidade do Faz Atleta e nós aí resolvemos parar, entendeu? Nós tínhamos sido bicampeão juvenil, tínhamos ganho a Taça Cidade, a Taça à Tarde, o Jornal à Tarde fez uma Copa, a federação fez a Copa com o nome da Tarde, uma Copa Sub-22 e a Tarde deu a divulgação toda e a premiação, os troféus, as coisas todas com o nome da Tarde e nós tivemos a felicidade de ganhar esse campeonato. Nós
Nós aí resolvemos que a associação ela iria trabalhar internamente na cidade e não ia disputar o Campeonato Baiano, já também que o Campeonato Baiano já estava numa decadência, porque houve a falência de vários clubes, o Clube Português, o Itapajipe, a Associação Atlética da Bahia diminuiu, o Baiano de Tênis, eles venderam a metade do clube e fizeram um clube menor para poder continuar. E aí houve o afastamento de vários clubes do campeonato, o campeonato ficou realmente sem muito atrativo e nós partimos para trabalhar na cidade. Aí nós fizemos os campeonatos colegiais, nós fizemos a Copa Feirense de basquete, vinha Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Coité, Alagoinhas, Madre Deus, Candeias, a equipe de Salvador, e a gente fazia aqui 3, 4 equipes daqui de Feira e disputávamos a Copa Feirense de basquete. E daí a gente foi continuando a manter o esporte vivo, o basquete vivo dentro da cidade. E, porém com um custo bem menor dentro da nossa realidade, sem ter despesa de estar viajando para jogar fora, nada disso. Os jogos todos eram feitos aqui. E aí a associação, até hoje ela faz esse campeonato, só que hoje já faz em outros moldes. A gente tem uma média de 110 sócios e a gente divide esses sócios através de sorteios nas equipes. Todo ano as equipes mudam e o campeonato acontece. Desde 2017, por aí, que o campeonato acontece nesses moldes. Teve a parada da pandemia, mas depois a gente seguiu. A gente faz aqui nos sábados à tarde, aqui no ginásio municipal, as rodadas do campeonato. Tem um amigo seu que vai participar aqui com a gente. Ele mandou um vídeo aqui. Grande Gilvan, pedi uma história do meu amigo, irmão Gastão. São muitas histórias, meu irmão, são muitas. Desde a época que nós jogávamos pelo Colégio Estadual, jogamos juntos pela Feira de Santana, Feira Tênis Clube. Depois ele passou a ser técnico. Não, histórias são inúmeras, mas vou contar uma pequena história aqui da época que a gente jogava, se eu não me engano, Sub-19 ou Sub-22, Campeonato Baiano. Eu estava por Salvador e a equipe saiu de Feira, né? Eu estava em Salvador e o time saiu de Feira para jogar. E a gente jogar com um time até relativamente inferior ao nosso, acho que foi o Montese. E aí eu tô vendo alguém acabando de correr, o pessoal cheio de devagar, com problema, e que saiu em volta. Resumindo a história, o pessoal chegava antes lá, chegou antes, passou. O jogo era no Balbininho, o ginásio esporte que tinha ali na Fonte Nova ainda. E tinha um supermercado ali chamado Unimar. E a lanchonete do Unimar estava na promoção do hambúrguer. A galera chegou, foi comer esse tal desse hambúrguer. Quando chegou na hora do jogo, dor de barriga em todo mundo. Meu amigo tinha Nelson Nascimento já tinha voltado para Salvador e deixou um irmão nosso que já até saudoso, que essa foi o Ives, que era o técnico do time junto com o Gastão, se eu não me engano. Esse Gastão ainda estava jogando. E aí ele gritou: rapaz, perdemos o jogo pro hambúrguer, rapaz, pô, perdemos o jogo pro hambúrguer. Ele tinha um jeito de falar assim estranho, que ele morou em outros estados. Essa foi uma das histórias, né? E muitas, a gente saía para jogar. Vamos jogar pelo estadual uma certa feita, acho que em Cruz das Almas, o capitão Arlindo, que era o professor responsável. E aí quando chegava nesse interior, aquela rivalidade, tinha uns caras já, tipo, amolando faca em cima do muro, coisa desse tipo assim, mas o capitão Arlindo era da reserva do Exército, o Nelson Nascimento também já tinha sido militar. E aí, corre todo mundo para a Kombi, qualquer coisa vocês vieram, eu tô com a arma, não sei como ele chamava na época, e a gente saiu escarreirado dessa cidade. Então, são histórias demais, mas que basquete é uma irmandade, somos muitos anos juntos. Eu e o Gastão, a gente se confunde muito as pessoas por causa do nome, Gastão e Gaspar, a gente entrou no curso de Educação Física juntos, jogávamos basquete, fazíamos atletismo, então, handebol. Então, é um prazer muito grande estar falando aqui sobre ele, e parabéns aí pela cobertura desse programa de vocês. Forte abraço. Para Gaspar é um parceiro, pra você ter ideia, às vezes a pessoa faz certas coisas sem pretensão e aquilo marca, né? Gaspar, ele trabalhava em Salvador e ele tinha nível técnico, tinha saúde. Gaspar era
um jogador, apesar de não ser tão alto, mas era um dos maiores reboteiros que a Bahia já teve. E no rebote no basquete tem uma importância muito grande, porque o rebote são aquelas bolas que batem no ar e não entram, então aquela bola está solta. Quem pega aquelas bolas tem a chance de atacar, né? E Gaspar pegava rebote as duas tabelas, tanto na defesa quanto no ataque, muito. Então era um cara que proporcionava várias oportunidades da equipe fazer novamente a cesta que não foi feita, né? E ele morava em Salvador, trabalhava em Salvador e tinha oportunidade de jogar em qualquer equipe em Salvador. Mas ele vinha para a feira treinar e jogava por feira, entendeu? Então essas coisas assim, a gente tinha essa identidade, essa coisa desde de jovem, de valorizar a Feira de Santana, valorizar o basquete, o esporte de Feira de Santana, entendeu? E graças a Deus nós temos muitos amigos. Nós, há alguns anos, há mais de 10 anos, que a gente participa do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Norte-Nordeste de Master. Nós já ganhamos alguns, já fomos vice-campeão, já fomos terceiro lugar, quarto lugar. A gente está sempre entre as principais equipes. Então nós nos reunimos novamente, os amigos, criamos essa associação, já estamos com tudo estruturado, tudo pronto, faltando só, no mês de novembro vai ter o Campeonato Brasileiro em Maceió. Lá no Congresso Técnico do campeonato vai ser homologado a nossa filiação. Tudo dando certo, a partir do ano que vem, Feira de Santana vai passar a participar do Campeonato Norte-Nordeste e do Campeonato Brasileiro com as equipes Master da cidade. Ou seja, isso funciona só para o Master? Para o Master. Então, a gente tem duas associações que, na realidade, ela é uma só. Só que o Master vai dar direcionamento para o Master e a outra vai dar o direcionamento para as outras coisas. E as duas juntas, elas atingem uma globalização maior, atingem todas as esferas, né, do basquete. Até para quem está em casa entender, qual é o impacto disso para a cidade e para o esporte da cidade? É assim, ó. Hoje existe cidades como Feira de Santana, os gestores da cidade, eles têm que abrir a mente, abrir o coração para isso. Feira não tem mar, feira não tem ponto turístico que possa atrair. Feira tem o comércio, que é muito forte, toda a vida foi. Feira é conhecida nacionalmente pelo comércio, né? A região aqui de Feira, a região metropolitana aqui toda vem consumir no comércio de Feira de Santana. E hoje Feira tem um centro de convenções, né? Muito bem estruturado, que foi feito recentemente. Então Feira tem que investir nisso, em congressos, em simpósios, em eventos na área da medicina, na área da psicologia, na área esportiva também. Feira tem que investir nisso. Para quê? Para trazer pessoas de outros centros para cá. E isso vai gerar renda para o município, porque é hotel, é restaurante, é transporte, é uma série de coisas, certo? E o esporte também. Existe o esporte, existe o turismo esportivo. Então, se você está fazendo parte do Master, você pode trazer. Lógico que a gente vai entrar na fila, a gente é o caçula, vai ser o último a ser aí agora, né? A ser filiado. Mas dentro de alguns anos a gente vai pleitear, trazer um campeonato Norte-Nordeste para a feira. Você tem ideia, no Campeonato Brasileiro, agora em Maceió, a média de atletas que vai participar é 1.100. São 1.100 atletas Master. Certo? Então isso são 1.100 hospedagens, 1.100 almoços por dia, é uma semana de jogos. 1.100 jantar, 1.100 tudo. Fora 1.100 é a média, porque isso é mais porque muito Master que não viaja com a família. Leva a esposa, leva um filho, leva, entendeu? Então aí vai aumentar. Então a gente não vai se meter a fazer um evento com 1.100 pessoas assim de uma hora para outra. A gente tem que primeiro fazer uns menores. A gente já tem experiência de fazer evento, de participar de eventos lá. São eventos que eles têm uma característica, para você ter uma ideia.
Na quarta-feira de noite tem um jantar de confraternização para esse povo todo. Então você tem que ter uma estrutura, uma mega estrutura para poder organizar isso. Uma banda tocar, servir refeição para esse povo todo, servir chopp, servir refrigerante, suco. Dentro de cada característica de cada cidade, eles fazem. Por exemplo, em Recife, foi Alceu Valença que cantou. A prefeitura contratou Alceu Valença para cantar no evento, entendeu? Em cada lugar apresenta o que você tem. Aqui em Feira a gente tem muita coisa cultural, muita coisa que poderia ser apresentada, muito artista, muita coisa boa. Mas a gente vai ter que entrar na fila, porque não é assim. Hoje a gente tem uma rede hoteleira que até suporta esse evento, coisa que há anos atrás não tinha. Isso que você falou, que é que mudou. As coisas mudam e o esporte tem que mudar. A gente precisa melhorar as estruturas. Nós temos muita praça esportiva, mas a gente precisa melhorar para receber um evento desse tipo, em termos de placar, de tabela de basquete, de piso de basquete. Você não vai pegar um cara... O basquete vai de 30 a 80 anos. Vai pegar um cara com 80 anos e botar para jogar no cimento. Isso aí é desumano, né? Então a gente precisa... A cidade vai ter que, nesses próximos anos, então eu espero que os gestores, eles entendam isso. Não é fazer a quadra e pintar, é colocar a quadra com o que há de melhor para a prática do esporte, para que a gente possa desenvolver mais esse esporte, né? O esporte está sempre em evolução. No ano passado nós jogamos em Caxias do Sul. Caxias do Sul é menor do que Feira de Santana. Eu joguei em 4 quadras diferentes e visitei mais 5 quadras, todas com piso com amortecimento, todas com placar eletrônico, todas com tabela de boa qualidade. Entendeu? Então isso mostra o quê? O apoio que os gestores da cidade dão ao esporte. Isso é que é dar apoio. É você estruturar o esporte para que ele se desenvolva. Porque a gente consegue desenvolver o basquete, mas a gente não consegue construir um ginásio, aparelhar o ginásio. Isso aí é papel dos gestores, certo? Então a gente precisa dessa parceria, desse apoio. Hoje a gente tem um apoio significativo da associação ou da superintendência de esporte com a associação. A gente tem esse espaço aqui, a gente tem os horários de treinamento, os horários para realizar os eventos. A gente tem esse apoio, ele é importantíssimo, mas isso precisa evoluir. Esse aqui é o grande sonho nosso, é chegar o dia de ver um campeonato brasileiro desse de Master acontecer na nossa cidade. A gente está chegando ao final, mas antes quero mostrar de um aluno que foi revelado por você. Olá, me chamo Aníbal, sou de Feira de Santana, ex-aluno do professor Gastão, professor que sou muito grato pela dedicação, pelo carinho, né, e pelas disciplinas que ele teve comigo, paciência também. Eu fui era um pivete em Feira de Santana e o basquete foi quem me ajudou na minha formação. Ainda em Feira de Santana, eu consegui alguns títulos, sendo o melhor jogador da Bahia, me destacando, indo para São Paulo com proposta de clubes muito bons, na época o campeão brasileiro e o vice, na categoria de base, é claro, né? E eu me destaquei, joguei em grandes clubes como Palmeiras, Joinville, Guarulhos, Casabranca, né? Casabranca há um tempo atrás era uma grande potência no basquete. E sou muito grato aí pela forma que o professor Gastão me ensinou. O que eu mais tenho de agradecimento é que títulos e conquista não é o mais importante. A formação. Esse é o verdadeiro propósito de um profissional, de um treinador, né, de um técnico, de um profissional de educação física. É a formação. Se você consegue fazer com que um garoto que não gosta de estudar repete 2 anos na 5ª série seguido, é convidado a sair do colégio para estudar em outro porque já repetiu 2 anos, ele se formar, ser professor e
e conseguir fazer o mesmo com outros garotos, esse é o verdadeiro propósito. É o que eu sigo como exemplo. Hoje eu sou profissional de educação física, sou treinador de basquete, estou morando no interior do Paraná, Ponta Grossa. Aqui as categorias vêm se destacando. Ontem a gente teve uma fase muito importante na competição e na semifinal eu tive 2 garotos da minha equipe, 2 titulares, um pivôzão e um lateral, que eles se estranharam e eu tirei os 2, não jogaram essa partida tão importante da nossa equipe e eu fiz com que os outros entendessem isso e se superarem e ganhamos o jogo. Independente se ganhasse ou perdesse, o que eu falei antes aqui, o mais importante é a formação. Tá? Foi o que eu aprendi e tenho como lição de vida e sou muito grato ao professor Gastão pela essa paciência e pela essa dedicação aí comigo e me tornar a pessoa que eu sou muito grato em ser. É você, Gastão, tá bom? Muito grato, parabéns aí pelo profissional que você é. Eu tive muito bons profissionais, graças a Deus. Tive maus também, mas os maus eu tiro as coisas boas e os profissionais bons eu continuo fazendo essa bondade, passando essa bola aí pra frente, tá bom? Acho que é o mais importante. Um abração a todos aí, fica com Deus e sucesso a todos aí. Dos alunos que eu tive, pode dizer assim que foi o que me deu mais trabalho. Mas também, só esse depoimento dele aí mostra que valeu a pena, né? Que valeu a pena. E esse que é o caminho. Como ele, tiveram outros que deram trabalho, não tanto quanto ele, porque ele era muito acima da média. Tanto que com 15 anos de idade, ele era infantil. Nós fomos campeão baiano e era para ele ter sido convocado para a seleção infanto-juvenil, que era acima, a idade acima. E ele foi convocado para a seleção juvenil, que era 2 acima, 2 categorias acima. E quando chegou lá no treinamento, tinham 3 armadores e só iam ficar 2. E ele ficou. Aí foi nesse campeonato que ele foi jogar esse campeonato brasileiro e lá que ele recebeu o convite para ir para o Palmeiras. Ele foi jogar no Palmeiras, depois aí ele desenvolveu e se formou. E quando ele se formou, ele fez questão de frisar a minha contribuição na formação dele, no convite da formatura dele. Então isso é uma coisa que marca, né? Você se sentir assim, você conseguiu, aí é o ápice, é quando você consegue ajudar o ser humano, né? Muita gente acha que o título é que é o mais importante. A gente sempre se vangloria dos títulos que a gente conseguiu. Porque os títulos marcam, né? O título é a consolidação daquele trabalho, vários treinamentos, várias dedicação, essa coisa toda. Mas isso aí é que é o grande troféu. É quando você vê que o seu trabalho contribuiu na formação de um ser humano e de alguns seres humanos. Então isso aí é o mais importante. Quero agradecer por ter aceitado participar aqui do Esporte Resenha, desejar todo sucesso e dizer que pode contar com a gente. Valeu, eu queria também agradecer pelo espaço e que a gente possa, nessa nova empreitada aí, levar o basquete mais pra frente. Pessoal, o Esporte Resenha tá ficando por aqui, você sabe. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu!